Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Em geral, nós que vivemos em grandes cidades achamos que plantar qualquer coisa se trata de semear, regar e depois ir lá e colher, não é mesmo? Parece que é tudo muito simples. Não é não. Tirar o melhor proveito do solo que temos disponível envolve, além de muita paciência, muito trabalho, também envolve muito conhecimento científico. Com o apoio da FAPEMIG, um projeto de popularização da ciência quer levar esse conhecimento precioso aos jovens estudantes de nível médio e fundamental. O autor da ideia é o engenheiro agrônomo João Crisóstomo Pedroso Neto, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG de Lavras. Pedroso Neto desenvolveu uma cartilha que já está sendo finalizada e irá produzir também um livro didático que inicialmente serão distribuídos nas bibliotecas das escolas públicas do Estado. Porque hoje nas escolas médias, né, livro de geografia, livro de ciências, já começa a fazer uma conceituação, inclusive, da parte de solos, e firma conceitos errados, sabe? Então a ideia é a gente pegar justamente isso nas escolas, principalmente escolas públicas, né, distribuir esse material para as bibliotecas de escolas públicas para que eles possam consultar. Esse livro até outubro ou novembro, ele já deve estar pronto para ser enviado lá para a edição. O que nós colocamos, o que seria um solo agrícola? Um solo agrícola é aquele que tem condições favoráveis para o crescimento de plantas. O que um solo, quais são as características desejáveis de um solo? Se fala solo, a pessoa já pensa um monte de terra. Na realidade, o solo é muito mais que um monte de terra, tá? O solo, você tem a parte sólida, a areia, a argila, a matéria orgânica, e tem a parte de vazios. A parte vazia, o que é? Os poros, a porosidade. Essa porosidade, ela é importante. Parte dessa porosidade está com ar, para que as raízes possam respirar. E parte está com água, para que os nutrientes dissolvam nessa água e sejam absorvidos pela planta. Quem quer cultivar alguma coisa no solo, o que precisa ter em mente? Bom, para a maioria dos solos nossos, os solos tropicais, de maneira geral, normalmente são solos pobres, são pouco sérios, com exceções, né? E são ácidos. Acontece o seguinte, o clima nosso aqui, calor e umidade, favorece o envelhecimento do solo. À medida que o solo vai envelhecendo, ele vai empobrecendo, ele vai ficando com menos nutrientes e aumentando a acidez. São duas coisas, a fertilidade é uma coisa, né? Se ele é mais fértil ou menos fértil, e a acidez. Então vai aumentando a acidez. Se você planta no solo ácido, aí a planta absorve a acidez junto com a água do solo e intoxica. Então a primeira coisa é ver se o solo tá ácido, ver se o solo tá pobre. Isso é feito através de análise de solo, né? E o solo é muito importante que ele mantenha a estrutura, por exemplo, a porosidade. Por que o solo precisa ser poroso? Para entrar água, para entrar ar, as raízes respiram oxigênio, né? A planta, ela não tem um órgão específico para respirar, não tem nariz. Então ela respira tanto a parte aérea como a raiz. Então precisa de porosidade. Deve ser feito o revolvimento do solo e adicionar matéria orgânica, né? Porque a matéria orgânica ajuda o solo a ficar mais poroso, mais fofo. O que, por exemplo? Matéria orgânica, estercos, resíduos orgânicos, né? Eles deixam o solo mais fofo e isso favorece o crescimento das raízes. Mas às vezes a gente fica relutante, porque matéria orgânica às vezes é um cheirinho ruim, né? Tem então, né, do mau cheiro, né? Tem outra coisa para pôr, não? Por exemplo, química não substitui, não, né? Não, e porque a matéria orgânica, ela é a principal fonte de nutrientes para as plantas. Principalmente, às vezes, a pessoa não quer usar, né, um adubo químico, esses adubos comerciais aí, né? Então, a matéria orgânica substitui os adubos, com a vantagem ainda dela, ela atua como uma esponja, absorvendo água, então o solo fica mais úmido, entendeu? E ela favorece o crescimento das raízes, né? Então o que deve ser feito basicamente é isso. O senhor falou que tem que fazer análise do solo. Isso eu acho meio complexo. Não tem, por exemplo, uma coisa que a pessoa pode observar em casa, quero dizer. A ideia dentro do livro é popularizar um pouco a análise do solo. É uma coisa básica. Eu comparo muito, gosto muito de comparar a agronomia com a medicina. Por exemplo, às vezes a pessoa vai no médico e o médico até pelo diagnóstico, pela cara, já sabe o que a pessoa tem. Mas o que o médico faz? Ele vai e solicita os exames complementares, entendeu? Com os exames laboratoriais e os exames clínicos, ele faz o diagnóstico, ele fecha o diagnóstico. Então as recomendações, elas sempre, por exemplo, como é que você sabe se o solo está ácido?
Se tiver ácido, a planta vai ficar feia, vai ficar amarelada. Mas para você ter certeza, só através da análise, entendeu? Uhum. Né? E a ideia, então, é popularizar, então, também o uso mesmo em áreas pequenas. O análise de solo é R$8, você faz a análise. Por exemplo, em Belo Horizonte é um pouco mais difícil, e como não é um lugar agrícola, não é uma coisa popular. Aqui lá em Uberaba, por exemplo, nós temos 5 laboratórios que faz muita análise para pequeno produtor, ou para fundo de quintal, para jardins, para praças. Você quer, por exemplo, recuperar um gramado, você tem um camping society. Sua cartilha é sobre solo agrícola, né? Um quintal não deixa de ser um solo agrícola. Se você se propõe a plantar alguma coisa lá, né? Um solo agrícola é aquele que apresenta todas as condições favoráveis ao crescimento de plantas. Você tem que aliar todas essas características, descobrir quais são limitantes para você tentar selecionar essas características limitantes para que você possa obter uma produção melhor, ou um jardim mais florido, mais bonito. Se for uma área pequena, né, um jardim, você colocou na areia, a areia melhora a porosidade. Mas é fundamental que você se coloque o esterco, né, um esterco bem curtido, né. O esterco, por exemplo, falou assim, cheira mal, mas se você pegar, por exemplo, igual você fazer o revolvimento do solo, se você aplicar o esterco por cima e depois fazer o revolvimento, aí você vai incorporar o esterco vai ser enterrado, então ele já não vai ter o problema de mau cheiro, entendeu? Entendo. Porque o correto é que você observar o que deve ser feito antes de você colocar a planta no local. Mas pode ser feito também com a planta no local, com algumas restrições. As cartilhas, eu estou terminando para distribuir, sabe? Fazer uma coisa bem popular para distribuir nas escolas, até chamando a atenção do livro que vai sair, né? De uma forma que seja compreensível para eles. Então o livro vai ter muita ilustração, mostrar como é que o solo se forma, por que você tem solo preto, por que você tem solo vermelho, sabe? Isso tudo tem uma explicação científica que eu estou tentando trazer para nível de conhecimento do leigo, sabe? Um palavreado que os alunos possam entender. Até para que esses conceitos que eles estão aprendendo possam ser revistos. Se você se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre como plantar direitinho, a gente deixou no blog da FAPEMIG uma dica de Pedroso Neto sobre um manual chamado Quinta Aproximação e alguns links de entidades de agropecuária. Eu sou Marcos Vinícius dos Santos e este foi o Ondas da Ciência. O nosso blog é o fapemig.wordpress.com. Você também pode aproveitar e deixar lá para nós o seu comentário. Por hoje é isso. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.